de todo o meu checklist para o kit 72 horas, ou kit de emergência, ou o tão chamado Bug Out Bag, a parte mais complicada de criar esse checklist foi com certeza a parte do kit de primeiros socorros para emergência. E realmente ele não é fácil de criar. Se você não viu esse checklist, na verdade eu coloquei vários itens que são interessantes e não uma lista em específico de cada item que você deve levar. Eu não posso passar isso para você, até porque por que é difícil criar esse kit de primeiros socorros? Porque na verdade depende muito de cada um. Existem fatores a se considerar para você criar o seu kit de primeiros socorros, no seu kit 72 horas, o seu kit para emergências. Se você tem aquela dificuldade para criar um kit 72 horas, para criar os pequenos kits que vão compor esse kit para situações de emergência, não fique encabulado e nem pense que você é indeciso, porque na verdade isso é normal para todas as pessoas praticamente que vão elaborar um kit desses. Porque, é claro, você quer ter certeza que numa situação de emergência, uma situação de sobrevivência, você vai ter todos os itens que você precisa para sobreviver. Porém, em compensação, você também quer ter certeza que vai conseguir carregar tudo isso numa situação de emergência. E esse é o grande contraditório na hora de você montar kits. Com relação ao kit de primeiros socorros, como eu falei, ele foi o mais difícil de pensar assim num checklist de kit de primeiros socorros. Porém, é importante salientar que não existe a forma correta. Essa é a forma correta de criar um kit de primeiros socorros. Não existe isso. Vai depender de muitos fatores e é isso que a gente vai tratar nesse vídeo hoje. Fatores como quantas pessoas estão no seu grupo, a saúde de cada pessoa no seu grupo, que pode fazer muita diferença. Tem pessoas que têm problemas de saúde crônicos e precisam de um tipo de assistência diferenciada. O conhecimento médico, porque não adianta você ter lá um kit de primeiros socorros todo cheio de equipamentos se você não sabe utilizar. Quer dizer, na hora H aquilo não vai servir para nada. Não adianta você ter boas ferramentas, bons equipamentos, bons itens, se você não sabe como e quando utilizá-los, quando aplicá-los em uma situação de emergência. É a mesma coisa da história do cachorro que corre atrás do carro. Ele pode até correr atrás, mas quando ele alcançar o carro, ele não vai fazer nada, porque ele não sabe dirigir. É mais ou menos assim. E vale a pena considerar também o seu conhecimento com remédios naturais, que ajuda muito nas situações de sobrevivência, dependendo do ambiente em que você está e dos recursos que você tem. E é claro, também considerar se você vai passar por um ambiente urbano ou não, já que nós temos que considerar que as pessoas vivem realidades diferentes e estão em ambientes diferentes. Então, o que está à sua volta pode te prover recursos diferenciados. Então eu vou mostrar para vocês não o kit de primeiros socorros, mas sim como eu embasei o checklist dos itens que possivelmente eu poderia colocar nesse kit. Aí é claro que isso, como eu falei, vai variar de pessoa para pessoa. A ideia aqui não é eu colocar para você, olha, esse é o kit correto, não quero que você pegue essa ideia, e sim a ideia de como você pode analisar o que pode ser importante você adicionar nesse kit de primeiros socorros antes de montá-lo, antes de criar o seu checklist. É claro que eu tenho um checklist de kit 72 horas, de kit de emergência, em PDF, feito para você, com download gratuito, está num vídeo anterior aqui do canal, e nesse vídeo aqui também eu vou deixar aqui na descrição. Se você ainda não fez o download, é direto no Drive, é só você acessar e baixar. Um ponto central que eu usei para criar um checklist, para pensar no checklist, por que eu estou dizendo checklist e não diretamente o kit? Porque hoje eu tenho o meu kit de primeiros socorros, fato. Porém, eu não tenho todos os itens que eu gostaria nele. E eu gosto de dizer isso para que as pessoas entendam que muitas vezes a gente não cria as coisas da noite para o dia. Que a gente faz um planejamento e vai montando na medida do possível. Até porque o kit de primeiros socorros, teoricamente, ele é um dos kits mais caros de você montar, geralmente, para uma mochila de emergência, para o seu kit 72 horas, para o seu Bug Out Bag. Ponto central que eu utilizei para embasar isso são quais os principais tipos de ferimentos que eu vou sofrer numa situação de desastre ou de catástrofe.
A partir daí fica mais fácil ter uma base do que eu quero carregar comigo no kit de primeiros socorros. A questão é que a gente não pode prever com certeza o que vai acontecer numa situação de catástrofe, mas a gente pode ver exemplos de desastres e catástrofes anteriores para a gente ter uma ideia. E dentro do meu levantamento, da minha pesquisa, o que eu analisei que é mais provável de acontecer com você numa situação de catástrofe ou de desastre, seja ela de grande escala ou de pequena escala, ou até mesmo em situações corriqueiras do dia a dia. Traumatismos em situações de emergência, por exemplo, desastres naturais, guerras, ataques terroristas, ou quando ocorrem tumultos em massa, você acaba com muito vidro, escombros, ferro nas ruas, quer dizer, muita destruição. Então você vai ter ali muitas ruínas, vamos dizer assim, dependendo do tipo de catástrofe. Ou até mesmo de algumas catástrofes você tem muito lixo, tá? E esse lixo muitas vezes também pode trazer perigo. Como resultado, lesões traumáticas são muito comuns, tá? Então a gente torce, por exemplo, para que você nunca precise lidar com um ferimento à bala. Mas isso, por exemplo, também é uma possibilidade, a gente não pode descartar. Lesões por queimadura também são uma realidade. Então, um cenário que particularmente me assusta é a ideia de fogo em toda parte, quer dizer, está cercado por fogo. Então, por exemplo, manifestantes, né, quando existe uma manifestação violenta, inclusive, costumam incendiar as ruas, né, tudo que eles conseguem. E os cidadãos, geralmente, muitos inocentes acabam com queimaduras graves. Em desastres como terremotos, né, em que pode ocorrer rompimento de rede de gás, o que não é o caso nosso, que nós não temos muitos terremotos por aqui, né? Só que outros desastres também podem causar muitos incêndios, situações de incêndio, que também podem ser quase que generalizadas. Então eu quero ter certeza de que eu estou preparado para tratar lesões por queimadura. Afinal de contas, não tem uma das lesões mais complicadas de lidar são lesões com queimaduras, inclusive queimaduras graves. Também nós temos aí os arranhões e as feridas leves, os ferimentos leves. E é claro que com certeza vai haver muitos ferimentos leves durante uma situação ali caótica, de uma situação de catástrofe, de desastre. Mas eu não me preocuparia muito com esses ferimentos leves e arranhões. O que é uma preocupação grande é quando você tem pequenos cortes ali e você está em condições insalubres, né? Por exemplo, quando você tem uma enchente em que você tem aí água da enchente, da chuva, mas essa água se mistura com água de esgoto, a céu aberto, com a água do bueiro, que geralmente que são as galerias de águas pluviais que são para escoamento da chuva, acabam entupindo e acabam vazando, né, retornando a água, e geralmente ali vem um monte de porcaria junto, porque na verdade muita gente solta esgoto dentro da galeria de água pluvial, o que é errado, mas é muito comum ver nos centros urbanos. E essa água contaminada, ela em contato com o ferimento que você tenha, mesmo ferimentos pequenos, ele pode levar você a ser hospitalizado ou a você ter complicações por causa de infecções de pele. Então o ferimento em contato com algo contaminado, ele pode ser agravado. E isso inclusive já aconteceu em algumas catástrofes. Muitas pessoas iam hospitalizadas porque elas entraram em contato com água suja da enchente, por exemplo, com água contaminada. E isso leva a infecções. Para evitar isso, você vai precisar lhe garantir uma maneira de proteger as pequenas feridas e inclusive fazer a desinfecção, desinfetar essas feridas. Outra questão que é muito comum em situações de catástrofe, principalmente quando existe deslocamento, quer dizer, você não está escondido no local e sim você está se deslocando para fugir de alguma catástrofe, são as lesões por mobilidade. Se você já tentou escalar escombros de um prédio demolido ou correr, né, por ruas cheias de escombros, eu não sei. Mas a questão é que não importa o quão cuidadoso você vai ser, há uma boa chance de você ali torcer um tornozelo e acabar com um entorse ruim, com uma lesão no ligamento. Isso é muito comum, inclusive para quem faz caminhada, faz trilha, trek, sabe o quanto uma lesão torna assim impossível você fazer um bom deslocamento. Quer dizer, é um sofrimento muito grande você se deslocar com entorse, uma dor, e inclusive pode até inabilitar os teus movimentos.
E eu já fiz algumas trilhas, inclusive montanhas. Então eu posso dizer que lesões, esse tipo de lesão, são realmente assim terríveis. E vai ser muito difícil você sair fugindo quando você mal consegue andar, certo? Então, assim, no kit de primeiros socorros é interessante levar materiais, né, que tratam essas lesões de mobilidade. Na verdade, até bolhas nos pés, elas podem acabar com a pessoa, podem destruir a pessoa. E os pés, principalmente, são o maior risco quando a gente fala em deslocamento. E é claro que eu não podia deixar de falar aqui para vocês sobre doenças e infecção. Ninguém gosta ali de falar sobre o aspecto do planejamento de desastres, né? Sobre a questões de higiene, que geralmente assim são bem agravadas em muitas situações de desastre. Então, no caso, você deve ter um método aí, por exemplo, de purificação de água. Você não vai querer beber água suja, não é de um kit de primeiros socorros, mas vai proteger a sua saúde, né? Você não precisa beber água suja, inclusive, para ser infectado por ela, tá? Andar na água suja, por exemplo, já pode levar a infecções. Aliás, tem muitas doenças que são transmitidas pela água. E literalmente você não precisa beber a água. Só o fato de estar em contato com essa água entrar em contato com feridas, com ferimentos, com locais do corpo como mucosas, né, olhos, por exemplo, já é o suficiente para você criar infecções no seu corpo. E da mesma forma, se você se deslocar através de um ambiente sujo, insalubre, depois você pode ali tocar a sua boca, tocar os seus olhos, e é claro que isso vai fazer com que você tenha contato com eventual bactéria, vírus, e isso pode trazer uma infecção para você. E no quesito de primeiros socorros, com certeza é muito bom você ter formas de tratar diarreia, vômito, febre, coisas que podem ocorrer e vão ocorrer caso você adquira uma infecção nesse processo aí de uma evasão, de uma sobrevivência numa situação hostil, numa situação de catástrofe. E por último, eu quero ressaltar aqui para vocês são as necessidades médicas especiais. Isso é um diferencial muito grande para todas as pessoas. Isso vai mudar muito de pessoa para pessoa. Que é uma coisa óbvia, né? O seu kit de primeiros socorros, ele precisa incluir todos os itens médicos pessoais necessários ali que servem inclusive para você. Então tem medicamentos que você pode usar que são controlados, você pode ter algum problema crônico, e isso vai ser um diferencial para você. Você não pode deixar que isso te atrapalhe numa situação de sobrevivência. É interessante que você converse com seu médico, né? Se você tem um médico que você costuma visitar frequentemente, que você pergunte se você pode obter backups, né? Um just in case aí dos seus medicamentos, quer dizer, você ter um medicamento extra. Porém, a gente tem que deixar muito claro aqui que geralmente medicamentos, e muitos deles, precisam de refrigeração. Alguns medicamentos, inclusive, eles perdem ali o prazo de validade deles muito rápido. Inclusive, eles acabam estragando se estiverem ali em locais quentes e úmidos, como porta-malas do carro, como inclusive dentro da mochila, num deslocamento, numa situação que está muito quente, muito calor. Então, tudo isso pode afetar a durabilidade dos medicamentos. Então, é uma realidade que muitos tipos de medicamentos vão dar um maior trabalhão para que você consiga transportar eles com você, e alguns a gente poderia pensar que são até inviáveis. Então, é uma parte muito complicada você achar um medicamento. Muitas pessoas recorrem aos medicamentos naturais para sanar, não que seja o ideal, mas para sanar os medicamentos aí industrializados que elas não vão poder carregar junto com elas. Então, há agentes aí que vão minimizar eventuais problemas. Então, as pessoas buscam a medicina natural, porque seria até mais fácil, muitas vezes, de você transportar dessa forma o medicamento ou conseguir um medicamento, algo que faça o efeito de um determinado medicamento. Mas é bem crítico mesmo. É uma realidade quando a gente diz que não é todo medicamento, não é todo problema de saúde que a gente tem, que a gente vai poder cobrir assim de forma completa. E são essas bases que eu uso, que eu usei inclusive, para começar a criar ali meu kit de primeiros socorros, esse playlist, né, ali de primeiros socorros, esse checklist, ok? De primeiros socorros. Então foi a partir dessa ideia que eu mentalizei o que seria necessário. O kit de primeiros socorros, o meu kit, vai ficar para um outro vídeo que eu vou mostrar só o kit. Esse aqui é para vocês entenderem com base no que
que eu elaborei, qual foi a ideia, a quantidade. Isso vai variar muito da quantidade de pessoas do grupo. Eu, por exemplo, considero o meu kit para 3 pessoas e ainda assim tento mantê-lo assim compactado ao máximo para facilitar o transporte. Não tem como você levar um kit gigantesco com você numa situação de evasão. Os kits de primeiros socorros para kit 72 horas, para Bug Out Bag, geralmente serão kits grandes, mas ainda assim de um tamanho razoável que permita que você carregue ele com facilidade, né? Não vai ter como você carregar ali um mochilão só de medicamentos. Pode ser um problema numa situação de sobrevivência. Então, fica a dica para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Foi nessas bases. Serve de linha para você analisar o que seria necessário para você, o que seria mais provável de acontecer numa situação catastrófica. Quais são os riscos que eu posso correr? E você pode completar essa lista. Isso foi com base nas minhas pesquisas. Você pode completar essa lista colocando aqui adicionais aqui nos comentários. Outras situações aí críticas que podem levar a gente a carregar um determinado equipamento de primeiros socorros numa situação de sobrevivência. E tem um adicional aqui que eu esqueci de falar para vocês. Que tem coisas, por exemplo, que você não leva no seu kit de primeiros socorros, porque eventualmente você poderia improvisar com outro item. Só que é claro que o improviso não é o mais recomendado. Mas um preparador, ele tem que saber improvisar muitas vezes. Então é possível fazer, por exemplo, uma atadura utilizando algum outro tipo de material. Mas é claro que é interessante também você saber como esterilizar aquilo para utilizar. Afinal de contas, você não quer usar nenhum tipo de material contaminado por uma situação de primeiros socorros. E é óbvio que o seu kit ele tem que estar embasado nos riscos que você vai correr e contra o que ou qual nível de dano você quer resolver com o seu kit de primeiros socorros. É claro que um kitzinho de bainha, que vem com 2 band-aids, uma agulha, não vai conseguir resolver, por exemplo, um corte profundo no seu corpo. Um grande corte, aí, uma coisa que levaria muitos pontos, inclusive, você não vai conseguir resolver com um kitzinho pequeno. Você vai ter que ter um kit um pouco maior para lidar com isso. Por exemplo, um pacotinho de gaze não é o suficiente para você resolver o problema com ferimento, com grande sangramento, para fazer a limpeza. Então você tem que ter mais materiais para trabalhar com ferimentos maiores, ok? E isso é relativo, isso é óbvio. Então também vale a pena considerar isso na hora de montar o seu kit de primeiros socorros. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo do canal Área Z.